A Virgínia falou que tem 20 funcionários na casa dela. Pai, são quantos funcionários? Lá em casa é 20. Aí tem uma menina que ela é a governanta, então aí tipo... Aí já delega tudo pra todo mundo. Isso. E tal. É uma babá pra cada filho? E aí? Só não, né? Mas... Será que isso é verdade ou exagero? Vim aqui desvendar este mistério e te explicar como essas casas de alto padrão realmente funcionam e quais são os tipos de trabalho que existem para dar apoio a essas famílias. E geralmente as famílias de pessoas ricas e ultra ricas trabalham como uma empresa. Vamos iniciar pela liderança. Quando a gente tem uma família que tem muitas casas, muitas propriedades e, consequentemente, vai ter muitos funcionários, eles empregam alguém chamado Chief of Staff ou Chief of State, chefe das propriedades do estado ou chefe dos funcionários. Essa pessoa vai ajudar esta família a ter uma estratégia para a vida pessoal, a vida profissional dos empregados e o gerenciamento dessas propriedades que podem ser no mesmo país ou em países diversos. Chief of Staff ou Chief of State vai supervisionar os gerentes das casas, que seria o Household Manager, que é o que gerencia a casa em si. Pode ser a casa principal que aquela família mora, que vão existir vários outros funcionários gerenciados pelo esse Household Manager, ou pode ser as propriedades satélites, que também vão precisar de coordenação para a casa estar pronta quando aquela família quer utilizar essas residências secundárias. Ele vai supervisionar a equipe toda, a diarista, a babá, o motorista, trabalhar com os fornecedores, as pessoas que vêm cuidar, por exemplo, da piscina, outro tipo de fornecedor que vai trazer os alimentos ou tem algumas coisas necessárias que são específicas para aquela casa. Eu, como babá, eu tinha um gerente da casa que era com quem eu conversava. Não necessariamente o gerente da casa fazia as decisões a respeito das crianças pela família, mas ele ajudava nas partes técnicas da questão das crianças. Por exemplo, se eu quisesse que falei com a mãe, tinha uma aulinha bastante interessante, a mãe quer que a criança faça aquela aula, eu falo para o gerente da casa, olha, por favor, você pode fazer a matrícula da criança nessa aula, já está aprovada pela mãe. Aí o gerente da casa vai trabalhar nessa questão mais específica. Aí a gente vem para as outras funções dentro daquela casa, que são as funções mais individuais. Que pode ser o assistente pessoal, que não vai cuidar do serviço da casa, mas vai cuidar das coisas daquela pessoa. Por exemplo, as viagens, as compras de roupa, agendar outros compromissos, médicos, trabalhar nas correspondências, cartas e tudo para aquela pessoa. Então, o assistente pessoal é para uma pessoa, um indivíduo, ou talvez mais de um membro da família, talvez o pai e a mãe, mas não necessariamente a pessoa que cuida da casa, das questões da casa. Existe também um assistente executivo, que são para as questões profissionais e empresariais. Esse é um pouco mais raro de se ver, porque a depender do tamanho da fortuna daquela família, geralmente essas questões são gerenciadas por uma empresa especializada nisso. E mais uma pessoa que tem bastante ligação com aquela família, nessa dinâmica, é o motorista, que está ali para servir a família, ou as crianças, ou quem quer que seja. Além disso, se você tem uma família que tem criança, você vai ter a babá ou a equipe de babá. E dentro dessa equipe de cuidados com a criança, não é só limitado a babá. Você pode ter um mene, que é o babá masculino, você pode ter um treinador, por exemplo, se a família gosta muito de um esporte específico, que é um treinador para aquela criança, pode ser um tutor para a escola, para idioma, a música, e isso tudo faz parte daquela equipe de cuidado com a criança. Você ainda pode ter também cuidado mais específico se a família tem um recém-nascido ou uma doula pós-parto. Então pode ser uma equipe, verdade, da criança que é multidisciplinar, a depender da necessidade daquela família. Além disso, a gente tem as pessoas que trabalham com a casa em si, que seriam as diaristas, organizar aquela casa, vão lavar a roupa, organizar os armários. A depender da quantidade de diaristas que você tenha, você também tem uma governanta, que faz a parte do gerenciamento dessas pessoas. Dependendo da família, se é uma família um pouco mais formal, pode existir também o mordomo, o que já não é tão frequente hoje em dia, de você encontrar uma pessoa que é somente mordomo para aquela família, mas famílias tradicionais ainda utilizam. E quando a gente vem para a parte de alimentação, tem o chefe de cozinha privado, particular, que também trabalha muitas horas, em geral 10 horas ou mais por dia. Às vezes esse chefe tem um chefe auxiliar que vai utilizar os conhecimentos técnicos e ajudar aquele chefe principal, que é o seu chefe, mas não necessariamente. Às vezes o chefe pede que a família
tem uma diarista que vai ajudar na preparação das refeições e manter os pratos limpos enquanto o chefe realmente se foca no preparo da comida. E a gente tem também a manutenção externa, seria o jardineiro, a pessoa que cuida da piscina, ou a pessoa que está ali para consertar uma porta que quebrou e fazer essas manutenções pequenas. Eu trabalhei numa casa que tinha uma pessoa da manutenção o tempo inteiro. Eu me lembro que a criança brincou com kart assim na casa e bateu nas paredes, fez um buraco. No final do dia já estava tudo arrumado, pintado, como se nada tivesse acontecido. Então varia muito de família para família a questão do tipo de funcionário que eles vão ter. Existem as famílias também que tem o segurança na equipe, seria o segurança pessoal para quando aquela família sai, ou pode ser o segurança fixo daquela residência, 24 horas. E isso acontece muito com as celebridades, mesmo morando em condomínios fechados, que às vezes tem 2 portões para poder a gente chegar naquela casa, eles ainda contratam com segurança 24 horas. Então, vendo nessa dinâmica, facilmente a gente consegue confirmar que a Virgínia tem 20 funcionários ou talvez mais. E aí, se a gente ainda pensa numa família que tem avião, iate, helicóptero, e aí você vai ter muito mais funcionários. Você vai ter piloto, você vai ter capitão, às vezes tem um contador, tem várias outras funções que podem agregar essa quantidade de funcionário que serve aquela família. Interessante, né? A gente nunca sabia que pode ser assim tão complexo. Eu não estou dizendo que todas as famílias têm essa quantidade de funcionário. Às vezes existem funcionários que são híbridos, por exemplo, o assistente pessoal com o gerente da casa, às vezes faz essa combinação. E é isso. Queria dividir aqui com vocês um pouquinho mais dessa dinâmica, porque eu sei que muita gente tem curiosidade e confunde até os papéis dessas pessoas que trabalham nessas casas de família. Se você achou interessante tudo o que eu falei hoje nesse vídeo, não esquece de compartilhar. Meu nome é Maria Helena, mais conhecida como Babá de 1 Milhão, e eu vejo você em breve.